Olá, está no ar mais um programa Assembleia Segurança, um bate-papo sobre a segurança pública no Estado. Sempre recebemos no estúdio, montado aqui no Salão dos Espelhos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um parlamentar e 2 especialistas no assunto a ser discutido. Um debate de interesse de todos que também quer ouvir o que você tem a dizer. Por isso, participe do nosso programa, mande sua crítica, sua sugestão ou sua história para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Hoje, o nosso assunto é a Fundação Casa, o Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, que até 2006 respondia por FEBEM, Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor. Aqui com a gente para debater sobre esse assunto, o deputado Aldo Demarque, do Democratas, Berenice Maria Gianella, presidente da Fundação Casa, e também a doutora Juliana Duval Ribeiro, que é coordenadora do Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria Pública de São Paulo. Obrigada pela presença de vocês, pela participação no programa. Apesar do importante trabalho na Fundação Casa, muitas pessoas não têm conhecimento das medidas socioeducativas que existem. Nossa equipe de reportagem foi para as ruas ouvir o que as pessoas sabem da instituição. Você conhece o trabalho da Fundação Casa? Não, direito não. Mas você já ouviu falar? Já ouvi falar bastante. O que você já ouviu falar? O que você já viu na TV, por exemplo? Tipo, Fundação Casa é onde coloca uns menores que são infratores. O que você acha que falta para realmente eles voltarem bem para a sociedade? Falta um trabalho dirigido dentro da fundação. Um menor pode ser maior que o outro lá dentro, isso pode acabar influenciando, deixando o outro menor e vai deixando a situação dele mais ruim. Um fez um tipo de crime, o outro já fez outro mais pesado. Então acho que deveria ser dividido por setores. Péssimo. É porque o jovem infrator, ele entra, quando volta pior. Eu acho que é desorganizado, superlotado e que o sistema não funciona. Que eles entram para sair de lá ressocializados, né? Mas saem pior. Eu acho que tem que ensinar a profissão, principalmente Deus também, né? Ensinar a religião, né? Para que as pessoas saibam o que é certo e errado, né? Cursos profissionalizantes, para que fosse aproveitado mais o tempo, né? Que eu acho que eles devem ficar com um tempo muito ociosos lá dentro. Lembra um pouquinho o sistema carcerário. E isso não acontece, eu acho que é por isso que eles acabam voltando a cometer os crimes, porque eles não têm opção. Se tiver todo um tratamento, um acompanhamento psicólogo, algum projeto também educacional lá dentro, em relação à ocupação, para eles ocupar a mente lá dentro. Eu acho que se for nesse sentido, até funciona. O que o senhor acha que precisa ter num lugar como esse para realmente eles voltarem para a sociedade prontos para conviver com todos? Amor, carinho e ensinamento, fundamental. Eu acho que às vezes a criança não tem amor, não tem afeto em casa, não tem na família, não tem de um vizinho. E às vezes para chamar a atenção da família ele acaba se envolvendo com coisas na vida que não é para se envolver e cai numa oportunidade daquela para ela acordar e enxergar que a vida não é daquele jeito que ela acha que é. Eu começo o nosso bate-papo com o deputado Aldo Demarque. Deputado, essa visão, às vezes distorcida, essas opiniões da população, elas atrapalham algumas medidas de melhoria da Fundação Casa? Olha, eu gostaria, ao iniciar o programa, agradecer, né, a TV Assembleia, que nos propicia esse momento de trazer pessoas que estão lidando com a causa, para que o telespectador, aqueles assíduos da TV Assembleia, saiba realmente o que está acontecendo em nosso estado, em nosso país, com respeito à segurança. E quando convidado, eu falei, olha, eu gostaria imensamente de falar sobre segurança, mas a segurança preventiva, que é aquela que eu acredito e tenho convicção, que ela é muito mais barata, muito mais menos traumática, né? E que dá soluções. Eu acredito que esse projeto da Fundação, que mudou totalmente o perfil, antigamente FEBEM, e há mais de 10 anos, nós estamos aí com um modelo novo. Devo dizer que registrar aqui o trabalho da doutora Berenice, que acompanho há mais de 10 anos também. Ela é convicta daquilo que faz com eficiência e tem melhorado muito.
realmente o que diz respeito a esse tratamento da ressocialização dos menores. E muitas vezes fica aí distorcida a imagem até do programa pela própria imprensa, que evidencia aqueles poucas causas que existem dentro do próprio programa e não faz aquilo que a TV Assembleia deve fazer nesse programa. Mostrar a eficiência, né, e os resultados positivos que se tenta fazer com esses menores infratores. Então, na minha opinião, o que fica aqui registrado, que a TV Assembleia está prestando um grande serviço para nós mostrarmos nesse programa, através tanto da doutora Berenice como da doutora Juliana da Defensoria, quanto é importante nós trabalharmos nessa causa. Até porque, deputado, como nós mostramos, muitas pessoas têm opiniões, mas às vezes não têm o conhecimento do funcionamento, né? E isso precisaria ser mudado, né? Até que ponto isso atrapalha? Mas então, é o que eu estou dizendo, se nós tivéssemos a oportunidade, principalmente na grande imprensa, de levar o conhecimento da forma que tenho certeza que vai ser discutido nesse programa, mudaria completamente, inclusive, a visão da própria sociedade, certo? Porque as famílias que têm a infelicidade de ter que internar, por exemplo, um menor para a ressocialização, ela sabe a importância e os frutos que ela colhe com essa tentativa da ressocialização e da reeducação. Então, o que precisaria realmente mostrar, eu tenho certeza, é aquilo que nós vivenciaremos aqui nesse programa com tanto a presidente da Fundação, como também a representante da Defensoria. A informação é muito importante, né? Então, eu já vou perguntar para a doutora Berenice. Doutora, como funciona a internação desses adolescentes? Passo a passo, como é que a Fundação recebe? O que é feito? Qual o atendimento? Qual as medidas socioeducativas? Bom, primeiro, esclarecer que a Fundação Casa, ela só executa as medidas de internação e de semiliberdade. As medidas em meio aberto, que são a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, que são muito importantes e que deveriam ser prioritárias, elas são feitas pelos municípios e nos municípios, né? Então, o que nós temos hoje de adolescentes na Fundação, que gira em torno de 9.600, são só os jovens que estão ou na internação ou na semiliberdade. Então, normalmente, o adolescente é apreendido praticando uma infração, ele é levado à delegacia, onde é feito o boletim de ocorrência, depois ele é apresentado ao promotor e aí o juiz vai decidir se ele vai ficar internado aguardando o julgamento ou se ele vai aguardar o julgamento em liberdade. Se ele for aguardar o julgamento privado de liberdade, ele já entra na Fundação e fica na internação provisória, são unidades separadas. Então, nós temos unidades só para aqueles que estão aguardando o julgamento e unidades para aqueles que já foram julgados e já estão em medida de internação. A partir da entrada do adolescente que se inicia o trabalho com ele, né? Então, enquanto ele está na internação provisória, é feito todo um estudo da vida dele, da família dele. Esse estudo nós chamamos de diagnóstico polidimensional, porque é um diagnóstico que abrange toda a dimensão do atendimento. Então, ele é atendido por pessoas da saúde, da pedagogia, psicólogos, assistentes sociais, né? Eu ouvi o pessoal falando, precisava ter psicólogo. Nós temos psicólogos, temos assistentes sociais. E são eles que, nesse primeiro momento, vão fazer esse estudo do adolescente, inclusive para informar o juiz qual seria a melhor medida para esse adolescente ter, né? Então, tem vários casos que, apesar dele ter praticado um crime mais ou menos grave, ele tem condições perfeitamente de ficar com a família e de não ser internado, e aí a equipe sugere isso. Se por acaso ele é internado, ele vai para uma outra unidade e aí a gente começa o processo efetivo de ressocialização, né? Ele tem, na Fundação, ele frequenta a escola é toda feita pela Secretaria Estadual de Educação, então os nossos jovens têm o mesmo material, os mesmos livros, fazem os mesmos exames que os alunos da rede pública fazem, os professores vêm dar aula dentro da Fundação. Isso normalmente no período da manhã. Depois, no período da tarde, eles têm os cursos de educação profissional básica e cursos da área de arte e cultura também, além de toda a parte esportiva.
E, além disso, no meio dessas atividades todas, eles são atendidos pelos psicólogos, pelos assistentes sociais, nós temos médicos, dentistas na fundação. Então, a gente consegue dar um atendimento bem amplo, né, abrangendo todas as áreas em que a equipe aponta em que ele tem necessidade de evoluir. Então, às vezes, entra um adolescente que tem uma defasagem escolar importante. Então, a equipe vai trabalhar muito mais a questão para ele recuperar o tempo que ele perdeu na escola. Aí, às vezes, você tem um outro adolescente que tem um problema de drogadição. Então, esse adolescente vai ser mais acompanhado mais de perto por um psicólogo. Eventualmente, ele precisa tomar uma medicação quando ele tem uma dependência mais pesada. Então, tudo isso é feito para que a gente possa ter um atendimento individualizado para cada um dos meninos e meninas que entram na fundação. E aí, como funciona? Como é o preparo dos profissionais que lidam com esses adolescentes? Bom, todos os funcionários da fundação são concursados, né? Eles prestam concurso de provas e títulos. Quando eles entram na fundação, nós temos uma escola, que se chama Escola para Formação e Capacitação Profissional. Eles ficam 3 semanas nessa escola, e nessa escola eles têm, primeiro, uma visão geral da legislação referente à infância e juventude, tem uma parte geral sobre direitos humanos, sobre quem são os jovens, né, para conhecer o adolescente, e depois a gente tem uma capacitação das áreas específicas, de pedagogia, de saúde e de segurança. Aí vai depender um pouco para qual dos trabalhos que esse funcionário vai. Então, se ele for para a área de segurança, ele vai ter um reforço na capacitação de segurança. Se ele for para a pedagogia, ele vai ter um reforço na pedagogia. Mas desde 2006 nós temos essa escola que faz essa capacitação inicial de 3 semanas. E tem uma avaliação periódica a cada 2 anos, uma reciclagem, alguma coisa do tipo? Nós fazemos uma avaliação dos funcionários uma vez por ano. Todos os funcionários são avaliados uma vez por ano. Pelo superior imediato e pelo diretor da unidade onde ele está. Ele também é avaliado nos 90 dias do contrato de experiência, né, assim que ele entra na fundação. E nós temos depois as capacitações continuadas. De 3 anos para cá, nós começamos a fazer as capacitações continuadas num ambiente de aprendizagem virtual, né, com essa questão um pouco das dificuldades financeiras, enfim. Então, hoje, nós temos cursos que os funcionários não precisam sair da sua casa para fazer. Eles se inscrevem e acessam pelo computador e têm condições de fazer o curso de capacitação continuada pelo computador, que é uma coisa bastante moderna e bastante eficaz. Passam por alguma avaliação periódica psicológica, alguma coisa em que o comportamento é analisado ou não, Berenice? A gente tem dentro da fundação um setor que cuida da saúde do trabalhador, né? Então, caso se perceba na unidade que aquele funcionário tem um comportamento equivocado, é feito um estudo a respeito desse funcionário para saber qual é o problema dele. Às vezes a gente tem funcionários que têm problemas de drogadição, às vezes tem funcionários que podem ter problemas de alcoolismo, né? Ou mesmo ele está estressado pelo dia a dia da unidade. Então, esse setor que cuida da saúde do trabalhador vai atrás desse servidor e faz um atendimento específico para ele. Na parte, são assistentes sociais que fazem isso. Se ele precisa de um atendimento de psicólogos, a Fundação paga um convênio para os servidores e aí eles vão ser atendidos dentro do convênio médico. Doutora Juliana, como funciona a internação dos jovens primários? Como é que é feito, é avaliado, se tem uma avaliação diferente? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade que foi dada à Defensoria para a gente apresentar o nosso trabalho e a visão do adolescente, né, que normalmente eles não são vistos enquanto protagonistas de direitos, mas sim como violadores, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer também eles enquanto titulares de direitos. A internação, como a doutora Berenice falou, ela é uma medida excepcional e deveria ser a última opção para cada adolescente. São realizadas avaliações pela equipe psicossocial da Fundação Casa, só que quem decide, no fundo, é o Poder Judiciário.
E o ECA estipula quais são os atos infracionais que são passíveis de internação, que são os atos com violência ou grave ameaça à pessoa, ou reiteração em atos graves, ou descumprimento de medida anteriormente imposta. Nesses casos só que são autorizadas a internação e mesmo assim, excepcionalmente, quando se verificar que não tem condição do adolescente cumprir as outras medidas mais brandas. Então, existe todo um atendimento antes do momento da internação, né? Já existe um acompanhamento do histórico desse adolescente, né? Sim. De tudo que está acontecendo, um acompanhamento, inclusive, da família, né, doutora? Sim, essas avaliações que a doutora Berenice falou no diagnóstico polidimensional inclui a família, para tentar entender o que está acontecendo, o que levou o adolescente a ficar naquela situação vulnerável e chegar naquele estágio de envolvimento ou não no ato infracional, né? Porque a gente ainda no momento da provisória a gente ainda não sabe se ele realmente praticou ou não. Então, se identificar que ele tem culpa, qual vai ser a medida mais adequada para ele? É realmente necessária a internação? Porque o ECA e a Constituição, eles falam expressamente que a internação é a última opção. Privação de liberdade é a última opção. E no caso do jovem primário, quem decide também é o juiz. Sempre. Baseado em Sempre. todas essas informações, como é que funciona? Baseado nessas informações e baseado no ato infracional que é imputado ao adolescente. Então, o adolescente, respondendo por um roubo, com violência ou grave ameaça, ele entra na Fundação Casa por esse período de 45 dias, e nesses 45 dias vão ter tanto as avaliações psicossociais da Fundação, quanto o desenvolvimento do processo para ouvir testemunho, ouvir vítima, ouvir o adolescente, para tentar ver, foi ele ou não que praticou, que circunstâncias que foram a prática do ato infracional. Ao final, o juiz vai falar, foi ele, não foi ele, se foi ele, que medida é mais adequada. E daí, como o juiz não tem conhecimento técnico nas áreas de serviço social e psicologia, os relatórios da Fundação Casa que subsidiam, ou se não, as equipes técnicas do fórum. Os fóruns também têm equipes de assistentes sociais e psicólogos que podem servir de amparo para os juízes. Para passar um perfilzinho da Fundação Casa, dos números, a gente vai colocar alguns vídeos. Nós temos um relatório de novembro de 2016, temos um panorama dos internos que estão na Fundação Casa. A gente observa nesse vídeo aqui que a gente vai mostrar agora, nessa imagem, que 96% dos internos são do sexo masculino, apenas 4% do sexo feminino. Doutora Berenice, o que esse quadro nos diz? Bom, o homem é mais propenso à violência do que a mulher, né? Então, a gente tem realmente um envolvimento muito maior dos homens, tanto menores quanto maiores de 18 anos, na criminalidade do que as mulheres, né? E há uma outra questão que eu acho que ainda pesa um pouco, é que às vezes as mulheres são apreendidas e o juiz fica com um pouco de pena, então acaba sendo menos rigoroso na aplicação da medida, procura mais uma medida em meio aberto, porque é para não distanciá-la da família, né? Mas, sem dúvida alguma, as mulheres praticam muito menos crimes do que os homens, embora, dentre elas também, a gente tem algumas que praticaram crimes bastante graves. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre esses números. Dessa maioria de internos masculino, né, na Fundação Casa, essa grande maioria. É evidente, eu confirmo, que o homem tem uma propensão maior na violência, inclusive pelos ambientes que ele vive, o homem e a mulher, né? Mas eu devo dizer o seguinte, seria interessante, né, que tudo isso que nós ouvimos aqui, da ressocialização, tivesse ocorrido antes, para que esses jovens não tivessem caído na infração. Se nós tivéssemos, por exemplo, período integral nas escolas, né, isso nós batalhamos e lutamos para isso. Porque eu acho que esse preventivo, porque ninguém nasce bandido, né? Nós sabemos perfeitamente que depende muito das oportunidades que o jovem tem. Então, nós batalhamos muito para que o ensino seja realmente de período integral, onde as crianças possam ficar mais dentro das salas de aula ou dentro do ambiente escolar. Nós também temos certeza absoluta
que se nós, dentro disso tudo, no período integral, houvesse, tanto da Secretaria da Educação, uma parceria com a nossa fundação, que cuida da profissionalização, levar em determinados horários, por exemplo, desse período que ele fique na escola, para ver qual que é o dom dele, profissionalizá-los, ou então dar oportunidade de despertar neles algo que é natural, né, da pessoa, que nós temos aí um trabalho já mostrado que o jovem, quando ele tem seu período integral ocupado, né, e principalmente voltado à profissionalização, ele, evidentemente, ele deixa de cometer esses crimes. Eu fico muito assustado, porque, francamente, estou tomando conhecimento agora do volume do sexo masculino, né? Estou tomando conhecimento aqui agora no programa, com relação ao feminino. Mas eu acho que nós poderíamos perfeitamente, quando falar em educação preventiva, não é gasto, é um investimento, porque esse sim, né? Apesar de ainda eu acreditar que a ressocialização ainda é um período de formação, de educação, e da forma que é feito no Estado de São Paulo, eu quero aqui cumprimentar a doutora Berenice, que tem vindo nesses anos todos, há mais de década. Eu estou falando porque nós levamos uma unidade lá para a minha cidade, na minha região tem Piracicaba, Limeira também, que tem uma unidade, e são referências pelo trabalho que é feito lá. Principalmente com baixas reincidências, né? Isso que é importante, e recuperação, e ressocialização, inclusive encaminhamento e acompanhamento, porque nós sabemos que a Fundação ela tem parceiros na sociedade, e esses parceiros que existem lá têm mostrado também um trabalho significativo, inclusive na hora que o menor infrator sai da Fundação, ele já é encaminhado e acompanhado, não só ele como a família é acompanhado para que ele não reincida. Então, eu acredito que esse trabalho ele deve ter um investimento maior, principalmente por parte do Estado. A reincidência também é assunto aqui, mas antes eu queria que a doutora Juliana comentasse esses números. Olha, eu acredito que isso é reflexo até da estrutura social que ainda tem na nossa sociedade. O homem continua sendo aquele que está mais exposto, por isso que está mais envolvido, porque está mais exposto. As mulheres ainda têm aquela questão que frequentam mais a escola, ainda ficam mais em casa, cuidando dos outros irmãos. E os meninos são os que mais saem da escola, são os que mais ficam na rua, são os mais expostos. O papel da família, do pai, da mãe, quando tem um filho e uma filha, reflete aqui? O papel do pai e da mãe é importante para qualquer um dos de repente, dois, essa superproteção da menina e deixa o menino mais à vontade. A nossa sociedade ainda é uma sociedade bastante machista, né? Então, tanto que a gente nota, por exemplo, quando os meninos e meninas estão internados, a gente tem muito mais visita para os meninos do que para as meninas. Porque a menina, depois de internada, ela tende um pouco a ser abandonada pela família. Ela é mais crucificada pela família do que o menino, né? Então, eu acho que isso também um pouco reflete nesses números aí, né? Mas o homem, como falou a Juliana, ele está mais próximo dos amigos, e a família, infelizmente hoje, a gente já tem jovens que têm famílias muito envolvidas. Então, nós já estamos na Fundação com meninos que estão com o avô preso, com o pai preso, com o irmão preso. Às vezes tem 2, 3 irmãos que estão na Fundação Casa. Então, a questão da família, ela precisa ser muito trabalhada. Infelizmente, a gente já tem notado esse círculo de violência que acaba fazendo com que aquela família não saia do sistema de justiça, né? E isso, para o jovem, ele acaba vendo, às vezes, o crime como algo natural, né? Porque o exemplo dele, né? E eu sempre faço questão de dizer que pai e mãe sempre tem que ser exemplos, não só na fala, mas especialmente nas atitudes, né?
O que a gente pode esperar de um jovem que desde pequeno vê o pai enrolando cigarro de maconha para vender? Né? Quer dizer, para ele aquilo é natural. Né? Então ele deixa de ter a percepção de que aqueles atos são atos criminosos, de que são atos que a sociedade repudia. Né? Então o crime passa a vir com um pouco mais de naturalidade para ele. Né? É um problema que muito começou antes, né, complicado. deputada? A gente caiu um pouco na prevenção, né? Nas medidas, no agir antes, né? A gente tem também uma informação importante, a gente pode observar que a faixa etária tem uma grande disparidade. Os jovens de 12 a 14 anos representam 5,3% dos internos, os de 15 a 17 anos, 73,1%, e 18 anos ou mais, 21,6% no total. Então, a maioria ali entre 15 e 17 anos. Por que isso? Acho que são dois fatores, né? Primeiro porque quando ele pratica atos infracionais entre 12 e 14 anos, normalmente os juízes tendem a aplicar uma medida menos gravosa. Então ele aplica uma liberdade assistida, às vezes dá só uma advertência, enfim. Normalmente os meninos de 12 a 14 anos que ficam internados é porque ou o juiz é muito rigoroso ou ele praticou um crime muito grave. Né? A outra questão é que a violência no adolescente, ela acaba aparecendo muito mais com 15, 16 anos, que é a época que ele já está maior, enfim, que ele entra naquela fase de revolta com a sociedade, com os pais, que é própria da adolescência. E é nesse momento que ele acaba se envolvendo um pouco mais com a criminalidade. E por que essa queda a partir dos 18 anos? Porque o adolescente só vai para a fundação quando ele pratica o ato infracional até a véspera do aniversário dele de 18 anos. Então, se ele praticar o ato infracional no dia que ele fez 18 anos, ele já vai para o sistema prisional. Então, se ele pratica o ato até 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele tem que vir para a fundação, e aí, como ele pode ficar no máximo 3 anos, que é o tempo máximo de duração da medida, ele acaba ficando, às vezes, até os 20, no máximo até os 21 anos, né? Mas aí diminui porque são casos mais específicos, são né? mais específicos. Agora vem aumentando há algum tempo esse número de maiores de 18 anos na fundação. Antigamente nós tínhamos 16, 17%. Eu acredito que seja porque os juízes estão mais rigorosos e os jovens estão ficando mais tempo dentro da fundação, porque, como a Juliana colocou, a equipe da fundação, ela a cada 3 meses ela faz um relatório a respeito desse adolescente, dizendo se ele cumpriu as metas que ele tinha que cumprir, se ele está estudando, se ele fez o curso, como é que é o relacionamento dele com a família e tal. E quando a equipe entende que ele já está apto a sair, a equipe faz um relatório que a gente chama de relatório conclusivo, sugerindo ao juiz a liberação do adolescente, porque é o juiz que decide depois de ouvir a Defensoria e o Ministério Público. E eu acredito que, como a sociedade hoje tem uma preocupação muito grande com a questão da segurança, os juízes acabam refletindo um pouco essa preocupação. E a gente notou que nos últimos anos tem havido um aumento do tempo de internação, que é o contrário do que a lei diz, que é o contrário do que a Constituição diz, porque a Constituição, além de falar que a internação é uma medida excepcional, quer dizer, ela deve ser aplicada excepcionalmente, quando aplicada ela deve ser breve, ela deve ser cumprida no menor tempo possível. Mas a gente tem notado que os meninos e meninas têm ficado mais tempo na fundação. Então, eu acho que isso explica um pouco essa questão de nós termos meninos maiores, que é uma população bem mais difícil de se lidar, né? Porque a gente pega jovens aí de 20 anos, 1,90 m, né? Já formados, homens formados, e a gente tem todo um trabalho para fazer ter uma política diferente com eles, né? Porque aí você tem que trabalhar mais a questão do mundo do trabalho, porque ele já não é um moleque, né? Ele já é um adulto, né? Então, isso para nós sempre representa um novo desafio. Essa permanência por mais tempo dentro das unidades, dentro da Fundação Casa, ela influencia na forma como esse interno vai sair, nos resultados que ele vai tirar dali?
Eu acho que influencia negativamente, né? Eu acho que a gente precisa ter... quando a gente fala de adolescentes, tal, as pessoas sempre falam, mas para te cumprir vai ficar 3 anos. 3 anos para quem tem 15, 16 anos é muito tempo, né? Porque ele proporcionalmente ele viveu muito menos do que um adulto, né? E o adolescente, até pelo momento que ele vive de transformação, de contestação da sociedade, enfim, ele muda muito mais rapidamente, ele está numa fase de mudança muito mais rápida. Então, quando as legislações de todos os países prevêem um tempo menor de internação, e eu acho que a gente precisa deixar muito claro que o Brasil não é uma exceção à regra, porque a maioria dos países tratam a maioridade penal aos 18 anos e também tem um tempo de internação sempre menor para o adolescente do que para o adulto, é exatamente considerando que ele muda muito mais rapidamente, né? E ele tem uma expectativa muito grande, né? Então, a gente tem vários casos hoje de jovens que nós entendemos que está pronto para sair, aí o juiz resolve que ele não vai sair, a partir desse momento ele começa a dar problema, porque ele se sente frustrado, porque quando ele entra no centro é feito nós chamamos um plano individual de atendimento, que é o PIA. E nesse PIA, a equipe, junto com ele, com a família, traça as metas que ele tem que cumprir o tempo que ele ficar lá. Que ele tem que voltar a estudar, que ele tem que fazer curso, que ele tem que parar de fumar, que ele tem que retomar o relacionamento com a mãe ou com o pai, enfim, uma série de questões. E aí a equipe chega para ele e diz, olha, nós achamos que você cumpriu as suas metas, nós vamos fazer o relatório para você poder ir embora. E muitas vezes acontece do promotor discordar ou do próprio juiz discordar e o adolescente não sai. E aí como fica a cabeça dele, com 16 anos, 17 anos, puxa, eu fiz um pacto, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu cumpri as minhas metas e eu vou ter que ficar mais 3 meses, mais 6 meses. Se sente injustiçado, né? Injustiçado. Daqui a pouquinho eu vou querer saber a opinião do deputado e também da doutora Juliana sobre esse tempo de internação. Mas agora a gente vai fazer um intervalinho. Você também pode participar do nosso programa sobre segurança pública. Mande sua sugestão, sua história, sua crítica para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. A Assembleia Segurança vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. A Assembleia Segurança recebe hoje o deputado Aldo Demarque, do Democratas, Berenice Maria Gianella, presidente da Fundação Casa, e a doutora Juliana Duval Ribeiro, coordenadora do Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria Pública de São Paulo. O nosso assunto é o trabalho da Fundação Casa. Estávamos falando sobre o tempo de internação desses adolescentes. Eu queria agora a opinião do deputado. Olha, na verdade, vendo esses números, a estatística, eu fico mais convicto ainda da importância da família, né, para esses jovens. Você vê que até uma determinada idade, né, acho que com a influência da mãe, da presença da mãe, você tem um número bem menor de infratores. E a hora que eles já vão atingindo uma idade de independência e ficando na escola, principalmente da rua, das amizades, de ambientes, o número é muito maior daqueles que acabam cometendo a infração. Por isso que eu batalho no sentido de que se invista maciçamente no período integral nas escolas. Porque hoje, infelizmente, as mães, que é a principal educadora e a responsável por tudo isso, ela tem que sair de casa muitas vezes para trabalhar para o reforço da renda da família, né? E a ausência dela e a criança não tendo um período integral, ela fica à mercê de quem? Ela fica à mercê dos traficantes, das más companhias. Então eu vejo uma importância muito grande. Quando eu falo isso, eu sei que eu fui muito criticado na região quando nós levamos a unidade da Fundação para lá, porque tínhamos ainda há 10 anos atrás aquela imagem da FEBEM, né? E nós fomos muito criticados politicamente. Hoje a sociedade reconhece que o menor infrator ele tem que ficar muito próximo da sua família, tem que ficar próximo da mãe, receber a visita constante dos pais, para que o processo, inclusive tenha sucesso, né? Então,
Eu só quero deixar registrado que eu acho que ainda o papel da família, principalmente muito próximo daquele que está sendo reeducado, é importante e pode ter certeza que esse número pode perfeitamente abaixar, porque o anseio ao receber a visita da família, ele quer voltar logo para a família e de uma forma, evidentemente, disciplinada. Doutora Juliana, gostaria que a senhora comentasse tanto a faixa etária, o tempo de internação. Bom, sobre o tempo de internação, eu até acho importante a Defensoria Pública se posicionar, porque muito nos entristece quando a gente escuta que só 3 anos, quando é adolescente não pega nada, o adolescente fica impune. Quem trabalha realmente com o adolescente, quem está lá no dia a dia, ouvindo a versão do adolescente, ouvindo a mãe, vendo a mãe e o adolescente esperando uma decisão judicial, vendo a mãe e o adolescente se despedir na hora que ele recebe uma notícia, você vai ficar internado por até 3 anos. A mãe sai de lá, né, desconsolável, o menino sai de lá, a mãe acabou de sair, ele está indo para uma privação de liberdade, não sabe quanto tempo ele vai ficar. Para ele, 10 dias, 1 semana é muito. Então, falar em 3 anos, para os adolescentes, na perspectiva deles, é um tempo que para eles não volta, né? Para eles não volta. Para a gente de fora, 3 anos, pode falar, quem rouba fica 5, por que no adolescente só fica 3? Mas 3 anos da nossa vida acontecem muitas coisas. E para o adolescente é um período muito, muito importante que não volta e que para ele ficar institucionalizado é um sofrimento muito intenso, distante da família, distante dos amigos. É um período que eles querem namorar, é um período que eles querem se divertir, eles estão presos. Então, eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa unidade, que a Defensoria Pública faz visita, faz o atendimento, e aí eu entrei e convidaram, vamos conhecer a unidade, o diretor me levou para conhecer, que eu entrei num quarto dos adolescentes e ver aquele barulho de grade fechando por fora, os adolescentes sendo recolhidos, né? Essa institucionalização é muito pesada, é muito dolorosa. Então, quando a gente escuta pessoas falando, só 3 anos, nossa, é triste, porque o adolescente sofre demais. Passar 15 dias para eles é um sofrimento, a família, então. A reincidência é também outro assunto polêmico. A gente vai mostrar um gráfico, mas antes eu queria perguntar para a doutora Berenice se esses números da reincidência eles se baseiam na volta desse adolescente para a Fundação Casa ou, de repente, na prisão. Ele passou dos 21 anos e aí foi para o sistema prisional. Então, esse número que nós temos aí, é muito oportuna a sua pergunta para a gente esclarecer, é o número de jovens que ficaram internados na Fundação, praticam o novo ato e voltam para a Fundação. Nós não temos os números dos jovens que saem da Fundação e com mais de 18 anos eventualmente praticam o crime e vão para o sistema prisional. Então, provavelmente a reincidência... Fica um buraco a reincidência nas estatísticas, é maior, né? do que essa, mas nós não temos esses números, né? Agora, eu acho que a reincidência, né, as pessoas sempre falam, mas por que tem reincidência, não devia ter. A reincidência, eu sempre coloco que ela depende 50% da fundação e 50% do que esse adolescente vai ter lá fora, né? Porque quando o jovem entra na fundação, 96% dos meninos que entram na fundação têm uma defasagem idade-série. Né? Ou seja, eles estão fora da série escolar que deveriam estar. E muitos têm uma defasagem altíssima, né? Tem 15, 16 anos, estão no 2º ano, no 3º ano, enfim. Muitos abandonaram a escola, mais de 30% já tinham abandonado a escola, não tinham nem matrícula mais na escola, né? Então, aí esse jovem entra na fundação, ele é feita a matrícula dele, ele volta a estudar, né? Aí ele fica 1 ano na fundação, ele estuda, ele faz curso, ele tem atendimento, só que você teve esse período anterior que nem sempre é fácil você recuperar, né? Porque ele já perdeu a escola, muitas vezes ele perdeu o contato com a família, ele já se envolveu com as drogas e tal. Aí ele fica 1 ano na fundação, ele recebe, e eu digo isso com muita tranquilidade, ele recebe um atendimento muito bom,
Ele, de fato, ele tem acompanhamento, ele tem atendimento psicológico, a família é atendida, ele come adequadamente na fundação. Nós temos até nutricionistas para o caso dos meninos que têm problemas, que precisam comer alimentação específica, enfim. Só que aí ele sai da fundação, quer dizer, nós abrimos para ele um leque de oportunidades e mostramos para ele que ele tem dons, que ele pode ter sucesso fora do mundo do crime. Então ele sai com diploma do SENAC, porque ele faz cursos do SENAC dentro da fundação, ele sai com matrícula na escola, se ele precisar de um atendimento psicológico fora da fundação, ele sai inscrito no CAPS para fazer esse atendimento. Agora, o que vai ser feito depois, desse atendimento posterior, também vai depender um pouco se ele vai reincidir ou não. Muitas vezes ele volta para a escola, mas a escola o expulsa, porque ele entra lá com a tarja de ex-FEBEM. Então, o primeiro lápis que some na escola, foi ele. Então, depende muito de como a sociedade recebe, depende muito de como a família vai atuar, porque às vezes a família está louca para ele sair, para ele voltar para as drogas, porque ele era o arrimo da família. E aí, que trabalho a Fundação pode fazer se esse jovem é cooptado pela própria família? Então, acho que a residência ela tem que ser vista também com esse antes do que ele teve e o que ele tem depois. Deputado, esse período em que esse jovem sai da Fundação Casa e tem ali uma oportunidade de voltar para a sociedade, estudar e trabalhar, etc. e tal, é tão importante quanto a prevenção? O papel ali da família, da sociedade, como a doutora Berenice disse, já vem com aquela tarja na cabeça, FEBEM, Fundação Casa, os coleguinhas às vezes praticam bullying, na escola, e enfim, esse período também é muito importante, assim como a prevenção. Olha, eu vou dar um exemplo, que felizmente a unidade da minha cidade, ela é quase que uma referência, pouquíssimas reincidências. E nós sabemos que o programa, ele tem uma gestão compartilhada do Estado com 50% de uma entidade da sociedade. E felizmente, quando nós levamos há 10 anos atrás a unidade lá, a minha esposa era secretária da Ação Social e vice-prefeita. Ela escolheu uma entidade que já estava há 50 anos cuidando de menores. Então, acho que foi uma feliz coincidência que a parceira do Estado, ela já trabalhava com isso. E quando as crianças vamos dizer assim, saem dessa internação, ela é acompanhada por essa entidade fora dela. Ela tem cursos lá de computador, é acompanhado não só fora de lá os jovens, como também a situação social da própria família. Há um acompanhamento. Então, dificilmente, porque há uma continuidade praticamente de um trabalho feito lá, mas evidentemente na sociedade. Eu tenho certeza absoluta que esse exemplo poderia ser seguido, esse acompanhamento depois que os jovens saem de lá, porque lá o número de reincidentes é baixíssimo, Estou dizendo pelo menos os menores infratores da minha cidade de Rio Claro, onde a UDAM é a grande parceira no estado da Fundação Casa. Mas nós vamos mostrar uns números mais alarmantes, viu, deputado? O gráfico de reincidência mostra que em 2006 o índice era de 29%. Em 2010, 4 anos depois, caiu para 12,8%, menor observado nesse período. E já em 2016 o índice subiu para 16%. Esse aumento na criminalidade acompanhou o das penitenciárias do Estado. É muito alto, Sem dúvida nenhuma, inclusive é assustador, É porque realmente não está tendo, os menores saem, não está tendo um acompanhamento, como eu acabei de dizer. E também o que nós estamos observando, que pelo menos ali na minha região, a droga ela está sendo comercializada e dentro da própria sociedade, veio de uma forma assustadora. E o que precisaria ser feito era ver, porque isso tudo vem de fora do Estado, vem de fora até do país. Precisaríamos até vamos dizer assim, uma fiscalização dura nas fronteiras para isso, E a punição
principalmente dos traficantes, né, que são os adultos, que se utilizam principalmente do menor de idade para fazer o tráfico, né. Berenice, um relatório também mostra que o crime de tráfico de drogas, como o deputado estava dizendo, corresponde a 38%. Roubo qualificado, 43% das causas de internação. Quais são as principais causas? Eles traficam, eles roubam, é dinheiro rápido? Eles trabalham para outras pessoas? Geralmente eles são empregados de criminosos? Bom, são duas questões. Em relação à droga, é o mercado de trabalho mais promissor para a juventude hoje em dia, infelizmente, lamento dizer isso, mas o fato é que os jovens encontram emprego, né, entre aspas, no tráfico de drogas, né? E quanto mais adolescentes são presos, são apreendidos, mais adolescentes entram nesse emprego, porque essa mão de obra ela é substituída muito rapidamente. Então, há necessidade do Brasil repensar sua política de combate às drogas, porque ela não está funcionando, quer dizer, as drogas continuam aí, a criminalidade de drogas continua aumentando e a gente tem cada vez mais presos e cada vez mais adolescentes internados. Esse jovem que atua no tráfico, normalmente ele tem um papel menor, né? Ele é olheiro, ele vende pouca quantidade, enfim, e ele usa isso ou para adquirir bens que ele não tem acesso, enquanto de uma classe social mais baixa, então ele usa para comprar tênis, ele usa para comprar uma moto para levar a namorada para passear, né? Ou ele usa para comprar drogas também, né? Já o roubo, muitas vezes, ele também é decorrente do tráfico, às vezes ele começa se envolvendo com o tráfico, depois ele se envolve com o roubo. E houve uma pesquisa recente que o Instituto Sou da Paz fez, que me pareceu bastante interessante, que eles colocam que o roubo, muitas vezes, significa para o adolescente uma adrenalina maior, que tem tudo a ver com a questão da adolescência, da juventude, né? Então, no tráfico, muitas vezes ele quer sair do tráfico, porque no tráfico ele é um empregado, então ele tem hora para trabalhar, ele tem né, um chefe, enfim, e no roubo não, né? Então o roubo lhe dá mais liberdade, lhe dá uma sensação maior de poder, né, que tem tudo a ver com a juventude. Então, a gente precisa identificar essas causas também que levam os adolescentes a isso, até para poder combater, né? Então, o que está faltando para esse adolescente, né? A gente não consegue dar adrenalina para ele de outra maneira, né? Com esporte, com arte e cultura, enfim. Então, acho que isso tudo, todas essas pesquisas que são feitas, todos esses números, eles têm que servir para que a gente, toda vez, repense o atendimento que a gente faz e que a sociedade repense também o que ela faz na escola, né? O jovem hoje, a escola de hoje, ela está totalmente inadequada para o jovem, né? Quer dizer, um jovem que já nasce com o dedinho no celular, ele não quer mais assistir uma aula com lousa e giz, né? Quer dizer, a gente precisa mudar isso para que a escola seja efetivamente mais atrativa para ele, que aí ele vai ter mais vontade de ficar na escola e aí possivelmente ele vai se envolver menos com a criminalidade. Quer dizer, não é à toa que a gente tem 96% de defasagem escolar. Quer dizer, a defasagem escolar do adolescente que se envolve com a criminalidade, ela tem que nos dizer alguma coisa, né? E ela diz o quê? Que a escola está falhando, que a escola está inadequada para aquilo que o jovem do mundo de hoje espera. Falamos da importância da família, a importância da escola. Juliana, arrisca outros palpites sobre a forma para ajudar a combater esses números? Olha, eu acho que a mídia também tem um papel muito importante, tanto para crucificá-los, como para colocá-los nessa situação de vulnerabilidade, porque é impressionante assim o desejo que tem por bens de consumo, por aparecer, e isso é bastante promovido pela mídia. Então a mídia também tem um papel importante para ajudar nesse controle do consumismo. São vários fatores, na verdade, né, deputado? A escola, a família, a sociedade como um todo, né, que acaba pregando o ter e não o ser, né, que eu acho que são os valores, né, que são praticados aí de forma errônea, né?
tudo isso, né, deputado, ajudaria a combater esses números? Sem dúvida nenhuma, mas eu ainda, em primeiro lugar, eu acho que está a família, né? Hoje, infelizmente, nós temos aí, acho que 3 pilares importantes, né, para você evitar o menor infrator. Primeiro, é realmente a família, né? Segundo, eu acho que a qualidade da educação hoje, né, a qualidade da educação, como eu disse, principalmente se você coloca as crianças num período integral, com uma assistência maior. E terceiro, que eu acho também muito importante, é a crença, né? Você, a família, crer em algo superior, né? Acho que isso é muito importante. Mas eu acredito muito nesse trabalho intermediário, né? Que é realmente esse da ressocialização. Todos nós, seres humanos, podemos cair, errar, mas temos que ter a oportunidade de ser reintegrado novamente na sociedade, né? E esse papel a Fundação tem sido primordial. E sempre digo o seguinte, eu estava falando em off aí com a doutora Berenice, eu sou o autor do projeto que autoriza, né, tanto a Secretaria da Educação, a horta nas escolas, né? E nós temos lá na nossa unidade, tem um pedaço grande de área lá, onde nós poderíamos levar, por exemplo, né, até através de um parceiro, que é a Moquite Ocado, levar lá, ocupar esses jovens, pelo menos uma parte do dia, a mexer com a terra e fazer a horta para sua própria sobrevivência ali, ou então fornecer na merenda escolar aquilo que é produzido ali e ter uma noção dos valores nutritivos daquilo que eles realmente comem. Então, tudo isso aí eu acho que ajudaria muito, por exemplo, a hora que a criança sai de lá, né, a hora que o jovem sai de lá, para ele não reincidir. Vamos passar então para as considerações finais. Eu queria que vocês dissessem o que pode mudar, o que tem que ser feito, o que pode ser proposto para melhorar de uma forma geral. Doutora Juliana. Acredito, assim como o deputado falou, o mais importante é investimento em educação, porque os números que a doutora Berenice apresentou de defasagem escolar, eles não podem passar batido por nós. Então, tem que ter investimento em escola, criação de creche para que as famílias consigam trabalhar e os filhos ficarem ou em creche ou em escola. Tem que ter educação de qualidade também, não adianta só aumentar o número de vaga, oportunidades de trabalho e fortalecimento da rede socioassistencial nas periferias. Então, pensar, o que o deputado falou é exatamente isso, pensar na prevenção para não deixar que eles cheguem numa situação de vulnerabilidade que levem à privação de liberdade. Doutora Berenice, a senhora falou uma coisa interessante, vou só aproveitar para perguntar, sobre cada vez mais jovens na fundação, né? Eles entram, os traficantes contratam outros. Tem superlotação hoje? Não, nós estamos trabalhando com mais ou menos 10, 15% a mais de meninos em cada unidade. Mas como nós trabalhamos com unidades pequenas, de 50, 60 meninos, quando a gente fala 10, 15% a mais, são 6 meninos, 8 meninos a mais. Não é nada que prejudique o atendimento, né? Porque mesmo esses outros meninos que estão a mais, eles vão para a escola, fazem curso, tem todo o atendimento. Então, não há um prejuízo efetivo ao atendimento deles. Então, a senhora que acompanha tão de perto, eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações também. Bom, eu acho que não vou fugir muito do que foi falado agora. Acho que, de fato, a escola hoje não responde ao anseio dos jovens. Ela precisa... Nós temos jovens do século XXI com uma escola do século XIX. Nós precisamos mudar a escola, né? Precisamos fazer com que ela se torne mais atrativa, mais interativa, porque o jovem hoje... Ele quer falar mais, ele quer participar mais, então aquele ensino professor-aluno não tem mais espaço nesse mundo que esses jovens vivem hoje. Então, isso precisa ser modificado, precisa ser repensado. Acho que o Brasil precisa, o secretário de Segurança Pública de todos os estados, junto com os secretários de Saúde, o Ministério da Justiça, precisam pensar numa política antidrogas que não seja uma política só de segurança pública, né? Porque a política de combate às drogas, prendendo pequenos traficantes, não funciona.
Então, hoje o Estado de São Paulo tem 230 mil presos, 40% são por tráfico de drogas, a Fundação tem quase 10 mil meninos, 40% são por tráfico, e o tráfico continua. Então, nós vamos repensar essa política também no Brasil. E acho que existe um órgão que precisava funcionar melhor, que é o Conselho Tutelar. Os Conselhos Tutelares têm um papel importante dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, e eles pouco funcionam, porque eles teriam esse papel de buscar as famílias, de fazer essa interação família-escola, e isso tem sido feito de maneira pouco eficiente, e isso precisava ser melhorado. Deputado. Olha, concluindo, para mim foi uma satisfação participar dessa mesa aqui, né, onde ficou claro a importância desse estágio aí do menor infrator para ele ser ressocializado. Mas aqui fica um registro. Nós estamos discutindo nesse momento o orçamento para 2017. E nós estamos aí fazendo um esforço para colocar mais recursos para a educação, porque nós estamos está claro que não é gasto quando você fala em educação, é investimento. Porque quanto menos creches, quanto menos escolas, quanto menos, se não atingirmos aí o período integral nas escolas, se investir mais na educação, você pode ter certeza que na outra ponta nós vamos ter que construir mais presídios, nós vamos ter que ter mais efetivos aí na rua e nós vamos ter que ainda ter mais centro de ressocialização se nós não cuidarmos da base, do preventivo, que vai ficar muito mais barato, muito mais econômico para a sociedade. O poder público tem que entender que na educação não é gasto, é investimento. Obrigada pela participação de vocês no nosso programa de hoje. Aqui no Salão dos Espelhos da Assembleia Legislativa, onde estamos, contamos com algumas esculturas e alguns quadros do acervo da Assembleia. Tudo que está aqui e muito mais está disponível para visitação. O horário é das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. E não se esqueça, você também pode participar do nosso programa. Mande seu e-mail para assembleiasegurança@gmail.com com a sua história, com a sua crítica ou com a sua sugestão. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pela audiência de você que está em casa nos assistindo. Obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau.